Existem registros de que, por volta de 530 anos antes de Cristo, é isso mesmo que você ouviu, 530 anos antes de Cristo, os pitagóricos já estudavam os números primos. Não com esse nome, mas estudavam. Isso quer dizer que há mais de 2.500 anos os números primos já são conhecidos e estudados pela humanidade. O objetivo dessa videoaula é estudar a definição de número primo a partir do conceito de divisor e formar uma base para, na próxima aula, estudar o crivo de Eratóstenes. Por definição, um número natural maior do que 1 é primo se ele possui apenas dois divisores, que são o 1 e ele mesmo. Para início de conversa, nós podemos lembrar que, para o número natural maior do que 1, sempre existem dois divisores, que são o 1 e ele mesmo. E como chegar a essa conclusão? Quando a gente realiza a divisão do 2 pelo 1, o quociente é 2. E 2 vezes 1 já é 2, logo o resto é 0. Quando o resto for 0, a gente pode dizer que esse número que está aqui na chave, ele é divisor do 2. Para esse outro cálculo aqui envolvendo 2, 2 dividido por 2 tem como quociente o 1. 1 vezes 2 é 2, logo o resto é 0. Por isso, ou seja, pelo resto ser 0, nós podemos dizer que o 2 é divisor do próprio 2. A mesma coisa com o 3. Ao realizar a divisão do 3 pelo 1, o quociente é 3 e o resto é 0. Por ser 0 o resto, nós podemos dizer que o 1 ele é divisor do 3. O 3 também é divisor do 3, porque ao realizar a divisão do 3 pelo 3, nós vamos ter o quociente 1 e o resto 0. Mais especificamente, pelo resto ser 0, o 3 ele é divisor do 3. E assim vai. Se a gente considerar um número natural x maior do que 1 e realizar a divisão do x por 1, nós obteremos como quociente o x. Por quê? Porque x vezes 1 é x e o resto será 0. Por ser 0 o resto, nós podemos afirmar que 1 é divisor do x. E por outro lado, se o x é maior que 1, ele é diferente de 0. Logo, a gente pode realizar a divisão do x pelo próprio x. E o quociente é 1. 1 vezes x é x e o resto é 0. Logo, o x também é divisor do x. Isso quer dizer que qualquer número natural maior do que 1 tem no mínimo dois divisores, que são o 1 e ele mesmo. Para determinar se o número é primo, a gente tem que verificar se existe outro divisor que não seja 1 ou ele mesmo. Se existir, esse número não será primo. E se não existir, ele será. Seguindo essa ideia de divisor, vamos ver o que acontece para o 6. A gente já sabe que o 1 é divisor do 6 e também o próprio 6 é divisor do 6. Se houver outro divisor do 6, ele vai ter que estar entre o 1 e 6. Ou seja, ele vai ter que ser um desses valores aqui, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. A gente sabe que ao dividir o 6 por 2, o quociente é 3 e 3 vezes 2 é 6. Por isso, o resto é 0. Logo, pelo resto ser 0, o 2 ele é divisor do 6. Note que, pelo resto ser 0, a gente pode também escrever que 6 é 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, tanto faz. Então, se a gente fizer esse mesmo teste para verificar se o 3 é divisor do 6, nós teremos 6 dividido por 3 vai gerar um quociente que é 2, e o resto vai ser quanto? 2 vezes 3 é 6, logo o resto é 0. Isso quer dizer que o 3 também é divisor do 6. Mas isso daqui a gente já poderia ter constatado observando que na representação do 6 como produto de 3 por 2, nós temos o fator 3 e o fator 2. Resumindo, como o 6 é 3 vezes 2, o 3 ele é divisor do 6 e o 2 também é divisor do 6. Isso quer dizer que uma das maneiras de você verificar se um número tem ou não outros divisores é tentar escrevê-lo como produto de outros valores. Então, por exemplo,
O 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4. Isso significa que o 3 ele é divisor do 12 e o 4 também é divisor do 12. Resumindo, toda vez que você escrever um número como múltiplo de outros, esses outros vão ser divisores desse número. Outro exemplo, o 10. 10 é 5 vezes 2. Logo, o 5 é divisor do 10 e o 2 é divisor do 10. 10 também é chamado múltiplo de 5 e múltiplo de 2, justamente porque ele é 5 vezes 2 ou 2 vezes 5. Chegou o momento da gente construir uma tabela com os primeiros números primos e vamos começar pelo 2. O 2 é um número primo? Bom, a gente sabe que o 2 tem como divisores o 1 e ele mesmo. E entre o 1 e o 2 não tem nenhum outro número natural, então não tem nenhum outro candidato a ser divisor do 2. Logo, o 2 é um número primo. E no que diz respeito ao 3? Se a gente fosse pensar no 3, o 1 e o 3 já são divisores dele. O único candidato a ser divisor dele seria o 2. Mas ao dividir o 3 pelo 2, nós temos quociente 1. 1 vezes 2 é 2. Para chegar no 3, falta uma unidade. O resto não é zero. Logo, o 2 não é divisor de 3. E, portanto, 3 é um número primo. O 4, ele é 2 vezes 2. Logo, o 2 também é divisor dele. E ele não vai ser número primo. E o 5? O 5 também é um número primo. Porque se a gente realizar as tentativas de divisão do 5 por 2, do 5 por 3 e do 5 por 4, nós teremos o quociente 2, 2 vezes 2, 4, para chegar no 5 falta uma unidade, o resto não é zero, portanto o 2 não é divisor do 5. 5 dividido por 3, o quociente é 1, 1 vezes 3 é 3, o resto é 2, logo o 3 não é divisor do 5, e 1 vezes 4 é 4, para chegar no 5, 1, o resto não é zero, portanto o 4 não é divisor do 5. Ou seja, apenas o 1 e o 5 são divisores dele mesmo. Isso quer dizer que ele é um número primo. E assim a gente faz para o 7, 11, 13 e assim por diante. Eu forneci bons motivos para você inscrever-se no canal, deixar o seu like e participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Fico contente com sua participação, mais contente ainda te espero para a próxima aula. Até lá!